Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre como cortar o cordão umbilical com os pais quando se tem um relacionamento amoroso, quando se vai casar, morar junto, porque muitas vezes as pessoas esquecem o quanto isso é importante e querem manter o mesmo tipo de vínculo com os pais de quando tinham uma vida de solteiro. E acredite, isso é muito problemático. Primeiro porque a sua vida é reconfigurada e não é só mais você e os seus pais. Agora tem um parceiro ou uma parceira nessa equação. Isso se torna extremamente problemático, porque muitas vezes, se você mantém o mesmo vínculo com seus pais de quando você era solteiro, você não percebe que você e o seu parceiro ou sua parceira precisam criar uma identidade enquanto casal. Vocês jamais terão esse espaço se vocês tiverem o mesmo vínculo que vocês tinham quando estavam solteiros. Então, você vai perceber que a sua casa é só uma extensão da casa dos seus pais ou dos seus sogros, e isso vai se tornar bastante prejudicial, porque você vai perceber que é como se você fosse apenas um fantoche, e isso vai impedir de vocês criarem um relacionamento saudável, porque, obviamente, em algum momento ou outro vai perceber e isso vai começar a gerar conflitos dentro do relacionamento, porque, obviamente, ninguém quer ser casado com um fantoche. E o problema disso é que muitas vezes os pais não percebem que os filhos precisam desse espaço, ou às vezes os filhos não querem se desvincular do pai, e isso pode ser bastante prejudicial. Você precisa entender, se parte de você a dificuldade de romper esse cordão umbilical, por quê? Qual, qual a razão de você ter essa dificuldade? E talvez isso seja até tema para terapia, por exemplo, porque muitas vezes você não consegue o tipo de afeto que você tem dos seus pais em outros lugares, ou você tem algum tipo de dependência? Qual é a resposta que qual é a resposta para essa pergunta? Então é muito importante que você entenda que vocês precisam construir esse espaço, porque se você deixar os seus pais entrarem muito dentro do relacionamento, vocês não vão conseguir construir acordo satisfatório para ambos, porque você vai estar sempre falando o seu relacionamento para os seus pais e eles vão estar querendo sempre te defender, obviamente, porque eles são seus pais. Então, todo momento que eles considerarem algo injusto, eles vão querer se meter e vão te dar palpites e muitas vezes eles vão querer interpretar como se o seu parceiro ou sua parceira fosse uma pessoa errada. E aí é o momento que começa a criar conflitos dentro do relacionamento. Não só isso, como vão querer dar palpites sobre a vida financeira, a divisão de tarefas, como cuidar dos filhos. Isso é algo que o casal precisa desenvolver. Esses são acordos próprios que o casal precisa entender. Poxa, como é que a gente vai fazer para lidar com essas situações? E muitas vezes, se vocês não sentarem para conversar e entender que é sobre vocês e não sobre os seus pais ou sobre os seus sogros, isso vai ser bastante complicado, porque vocês têm uma realidade própria, vocês têm necessidades diferentes da deles. E, obviamente, por mais que eles queiram que você tenham um bom futuro, eles não entendem quais são suas reais necessidades, porque obviamente ele não está com você, ele não divide a cama com você. Então eles apenas pressupõem coisas e muitas vezes essas suposições estão bastante erradas. E isso pode fazer com que até mesmo o seu pai ou sua mãe alimente uma antipatia pelo seu parceiro ou sua parceira desnecessária, justamente pela visão que você passa do seu companheiro ou da sua companheira para eles. Por isso é importante que você entenda que é muito importante você começar a afastar um pouco, entender que nem tudo que acontece dentro do seu relacionamento precisa ser relatado para os seus pais. Muitas vezes pode ser algo que você aprenda a relatar dentro da terapia, porque é um espaço de diálogo em que o seu psicólogo ou a sua psicóloga não vai ficar julgando a pessoa que você tem um relacionamento o tempo inteiro. Diferente dos seus pais, que muitas vezes falam, não, isso aí tá errado, não deveria ser assim, você faz assim é porque você é besta. Então, é muito importante que você entenda para quem você pode recorrer. Não estou dizendo que você tem que ficar calado o tempo inteiro. Teve um conflito no relacionamento e você está em dúvida sobre como resolver, você não deve conversar com alguém. Mas muitas vezes os seus pais, eles não são as pessoas mais adequadas, e principalmente dependendo do tipo de personalidade que eles têm, porque muitas vezes eles são manipuladores, chantagistas, alguns. Então, você precisa entender o que levar para os seus pais e de que forma conversar, justamente para que você não pinte a pessoa que você tem um relacionamento como se ela fosse a pior pessoa do mundo e alimente uma antipatia dos seus pais em relação a essa pessoa. Então, entender que você precisa romper esse vínculo
é muito importante até mesmo para que o seu parceiro tenha uma boa relação com seus pais. Porque se você quer ter um relacionamento de longo prazo, o seu parceiro vai permanecer 30, 40 anos na sua vida, é importante que eles tenham um relacionamento bom com seus pais. Afinal, são pessoas importantes para você. Mas se você não tomar cuidado com o tipo de informação, com o tipo de relacionamento que eles têm, isso vai ser bastante difícil. Até mesmo porque com o envelhecimento dos seus pais, como é que vocês vão fazer? Com esse envelhecimento dos seus sogros, como é que vocês vão gerenciar o tempo, os recursos financeiros? Tudo isso precisa ser pauta e ser revisitado. Essas fronteiras, elas precisam ser mais claras. E se você não entende como fazer isso, é muito importante que você sente e converse. E até mesmo se os seus pais eles não querem respeitar essas fronteiras, é muito importante que você tenha coragem e assertividade para deixar bastante claro que vocês precisam desse espaço. E muitas vezes eu sei que é difícil, porque muitas vezes o seu pai ou a sua mãe tem um perfil bastante agressivo e não quer ouvir, mas você precisa falar: olha, nós estamos no início do nosso relacionamento, nós precisamos de um pouco de espaço. Nem todo fim de semana nós precisamos estar juntos. Nós podemos nos ver uma vez por mês. E é óbvio que para alguns pais isso vai ser extremamente doloroso, principalmente quando se tem uma convivência diária. Mas quando os pais conseguem respeitar esses limites, com certeza você vai ter muito mais respeito por eles, porque obviamente o amor vai reconfigurar e vai passar a ter muito mais espaço e carinho, porque você vai entender que os seus pais, eles respeitam os seus limites. E obviamente isso vai construir uma relação ainda mais sólida entre vocês. Por isso é importante romper esse cordão umbilical para que você e o seu parceiro, sua parceira, consigam ter um relacionamento mais satisfatório. E, obviamente, isso vai exigir coragem, assertividade, mas é algo que, com o tempo, se você treinar, e a terapia é uma boa ferramenta para isso, você vai conseguir. Então, se você quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações. E se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.